Mergulharemos agora na história dos povos que emergiram das montanhas e planaltos iranianos para forjar um dos maiores e mais influentes impérios da antiguidade: os Medos e os Persas. A aurora de um império mundial. Das vastas e áridas paisagens do planalto iraniano, onde tribos nômades por séculos curvaram-se ao poder dos grandes reinos da Mesopotâmia, ergueram-se duas potências interligadas, destinadas a mudar o curso da história. Primeiro vieram os Medos, um povo enigmático e feroz cujas façanhas foram ofuscadas pela história, mas cujo poder foi crucial para quebrar o jugo assírio. Logo em seguida, emergindo de sua sombra, vieram seus parentes, os persas. Liderados por uma dinastia de gênios militares e administradores visionários, os persas não apenas construíram um império, eles inauguraram um novo modelo de governança mundial. Sua saga imortalizada nas crônicas de seus inimigos gregos, nos éditos de seus próprios reis gravados em pedra e nos textos sagrados dos povos que libertaram, é a história de como um reino vassalo se tornou o senhor do mundo conhecido, governando com uma mistura sem precedentes de poder, pragmatismo e tolerância. A história dos Medos e Persas é uma narrativa de sucessão, onde um poder prepara o terreno para o outro, culminando na criação do Império Aquemênida. Os Medos, os arquitetos silenciosos. Os Medos são um dos povos mais fantasmagóricos da história antiga. Embora mencionados com temor por assírios e babilônios, eles deixaram poucos registros próprios. O que sabemos vem em grande parte de fontes externas, como o historiador grego Heródoto e os anais mesopotâmicos. Originários do noroeste do Irã, eles eram formados por uma confederação de tribos. Foi sob um líder chamado Siachares, c. 625-585 a.C., que os Medos se consolidaram como uma força formidável. A grande façanha de Siachares foi a aliança com Nabopolassar da Babilônia. Juntos, eles orquestraram o golpe de misericórdia contra o outrora invencível Império Assírio. Em 612 a.C., sua força combinada saqueou e destruiu a capital assíria, Nínive, um evento de proporções sísmicas para o mundo antigo. Com a Assíria em ruínas, os Medos estabeleceram um vasto império, com sua capital em Ecbátana, a moderna Hamadã, controlando o planalto iraniano e partes da Anatólia. Por um breve período, eles foram uma das 4 grandes potências do Oriente, ao lado da Babilônia, da Lídia e do Egito. Ciro, o Grande, o libertador ungido. Os persas, que habitavam a região sul do Irã conhecida como Pérsis, atual Fars, eram vassalos dos Medos. Em 559 a.C., um novo líder ascendeu ao trono persa, Ciro II, da dinastia Aquemênida. A figura de Ciro é quase mítica, envolta em lendas sobre seu nascimento e ascensão, narradas tanto por Heródoto quanto por Xenofonte em sua Ciropédia. De acordo com a história, Astíages, o rei Medo e avô de Ciro, teve um sonho de que seu neto o destronaria e ordenou que a criança fosse morta. Salvo por um pastor, Ciro cresceu e cumpriu a profecia. Em 550 a.C., ele liderou uma rebelião persa, derrotou Astíages e unificou os reinos Medo e Persa. Crucialmente, Ciro não destruiu os Medos. Ele os integrou em seu novo império, tratando nobres Medos com honra e fundindo suas tradições militares e administrativas. A partir dessa base, a ascensão de Ciro foi meteórica. Ele conquistou o rico reino da Lídia, capturando seu lendário rei Creso por volta de 546 a.C. Em seguida, voltou sua atenção para o prêmio máximo: a Babilônia. Como vimos, em 539 a.C., ele tomou a grande cidade, pondo fim ao Império Neobabilônico. É aqui que a perspectiva das fontes judaicas se torna fundamental. Para os judeus exilados na Babilônia, Ciro não era um conquistador comum. Ele era um instrumento de Deus. O profeta Isaías, escrevendo décadas antes, refere-se a ele de forma surpreendente. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Isaías 45:1. O termo ungido, em hebraico, Mashiach ou Messias, era tipicamente reservado para reis hebreus. O cilindro de Ciro,
Um artefato de argila descoberto nas ruínas da Babilônia corrobora essa imagem de um governante tolerante. No texto, Ciro se apresenta não como um invasor, mas como um escolhido do deus babilônico Marduk para restaurar a ordem. Ele declara: "Eu retornei as imagens dos deuses para suas cidades e estabeleci para eles santuários permanentes. Reuni todos os seus habitantes e os devolvi às suas habitações." Esta política foi estendida aos judeus. O livro de Esdras começa com o famoso Édito de Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: "O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém." Esdras Buneitum 2:3. Ele não apenas permitiu o retorno, mas também financiou a reconstrução do templo, devolvendo os tesouros sagrados que Nabucodonosor havia saqueado. Essa política pioneira de tolerância religiosa e cultural tornou-se a marca do Império Persa. Dário I, o organizador do mundo. Após a morte de Ciro e um breve período de instabilidade, o trono foi assumido por Dário I, o Grande, 522-486 a.C., um parente distante que consolidou e organizou o império de uma forma que garantiria sua longevidade. O testemunho mais espetacular do reinado de Dário está esculpido em um penhasco rochoso: a inscrição de Berristum. Escrita em 3 línguas, persa antigo, elamita e babilônico, ela narra como Dário, com a ajuda de seu deus Ahura Mazda, derrotou usurpadores e restaurou a ordem no império. Esta inscrição foi a pedra de Roseta da escrita cuneiforme, permitindo que os estudiosos modernos a decifrassem. Dário foi um gênio administrativo. Ele dividiu o vasto império, que se estendia da Índia à Grécia, em cerca de 20 províncias, ou satrapias, cada uma governada por um sátrapa, governador. Para evitar que os sátrapas se tornassem muito poderosos, ele estabeleceu um sistema de freios e contrapesos, incluindo um comandante militar e um coletor de impostos que se reportavam diretamente a ele. Inspetores reais, conhecidos como os olhos e ouvidos do rei, viajavam pelo império para garantir a lealdade e a eficiência. Ele padronizou pesos, medidas e introduziu o dárico, uma moeda de ouro, facilitando o comércio em todo o império. A construção da Estrada Real, uma via que se estendia por mais de 2.500 quilômetros de Susa a Sardes, com postos de descanso e mensageiros a cavalo, permitia que a comunicação e as tropas se movessem com uma velocidade inédita. Foi Dário quem iniciou a construção da magnífica capital cerimonial de Persépolis, Parsa. Erguida em um terraço monumental, não era uma fortaleza, mas um palco para a glória do império. Os relevos em suas escadarias mostram delegações de todos os povos do império: etíopes, indianos, citas, lídios, trazendo tributos ao grande rei, não como escravos acorrentados, mas com dignidade. Era uma representação visual da ideologia persa. Um império unido de nações diversas, sob a benevolente autoridade do Rei dos Reis. O livro de Ester, embora debatido por historiadores sobre sua precisão factual, oferece um vislumbre fascinante da vida na corte persa em Susa, retratando um império multicultural, com uma burocracia complexa e um sistema postal eficiente, ecoando as reformas de Dário. No entanto, o reinado de Dário também viu o início do conflito que definiria a imagem persa para o Ocidente: as guerras greco-persas. A tentativa de Dário de punir Atenas pela sua ajuda a uma revolta grega na Anatólia terminou com a surpreendente derrota persa na Batalha de Maratona, 490 a.C. Foi seu filho Xerxes I quem lançou a famosa invasão em larga escala da Grécia, marcada pelas batalhas das Termópilas, Salamina e Plateia, que apesar do poderio persa, resultaram em sua expulsão e no início do lento declínio do poder aquemênida. O legado do Império Universal. O Império Persa Aquemênida, que durou pouco mais de 2 séculos, foi finalmente conquistado por Alexandre, o Grande, em 330 a.C., que, em um ato de vingança ou de política complexa,
incendiou a grande Persépolis. No entanto, o legado dos persas foi muito além da duração de seu império. Eles criaram o primeiro verdadeiro império mundial, conectando 3 continentes sob uma única administração. Seu modelo de governo descentralizado, com satrapias, estradas e um sistema postal, tornou-se um padrão para futuros impérios, incluindo o de Alexandre e o de Roma. Sua política de tolerância religiosa e cultural, iniciada por Ciro, era revolucionária para a época e deixou uma marca indelével, especialmente na história judaica, permitindo a sobrevivência e o renascimento do povo de Judá. Eles introduziram ideias que influenciaram o mundo possivelmente através do zoroastrismo, a religião estatal, com seus conceitos de dualismo cósmico entre o bem e o mal juízo final, e a figura de um salvador que estudiosos acreditam ter influenciado o judaísmo pós-exílico e posteriormente o cristianismo e o islamismo. A história dos medos e persas é, em última análise, a história da transição de um mundo de impérios regionais brutais para um de governança global sofisticada. Eles demonstraram que era possível governar vastos e diversos povos, não apenas pela força, mas também pela administração inteligente e pelo respeito calculado às tradições locais, uma lição que continua a ecoar através dos milênios. Se você tem gostado dos nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nosso conteúdo. Até a próxima!